Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem, que Deus abençoe vocês. Bom é estarmos juntos em mais um dia. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Salomão julga a causa de duas mulheres. Diz o texto: Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas ali estava. De noite, morreu o filho desta, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E a outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Versículo 25. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então, a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho e disse: Ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem meu nem teu, que seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Versículo 28. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Irmãos, sabedoria realmente é algo desafiador. E a sabedoria que vem de Deus é mais desafiador ainda. Amém? São nas situações difíceis, nas situações complicadas, que a sabedoria se revela. E o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. A sabedoria também vai nos levar a termos compaixão uns pelos outros. Mas como vocês sabem, os homens nem sempre têm compaixão. E aqui Salomão, ele vai mostrar a sabedoria que Deus lhe deu. E todo Israel vai reconhecer essa sabedoria. Nesse caso aqui, duas prostitutas vieram ao rei. Elas moravam na mesma casa, ambas estavam só. Uma teve um filho, 3 dias depois outra teve um filho. À noite dormindo, a que teve o filho depois, se virando por cima do filho, acabou o matando sufocado. A outra que tinha o filho vivo, quando acordou de madrugada para dar de mamar o menino estava morto. Porém, quando foi de manhã, ela viu que o menino morto não era o dela. Imagina a agonia dessa mulher. Imagina o sofrimento dessa mulher. Agora, imagina também a falta de sabedoria, a falta de caráter da outra mãe. Porque a outra mãe não teve compaixão dessa mulher que morava com ela. Provavelmente, elas moravam juntos pela necessidade, mas na verdade elas não eram amigas, elas não compartilhavam da vida. Elas viviam numa mesma casa, mas viviam como se fosse em competição, até mesmo com relação aos filhos, uma mais do que a outra. E nós vamos ver a sensatez dessas mulheres. Enquanto uma está afirmando a verdade, a outra está mentindo. Enquanto uma está querendo que se resolva a questão de forma justa, a outra está querendo que se resolva de forma injusta. Enquanto uma está querendo
que seja somente resolvido o problema, a outra ela é a causadora do problema. E assim são pessoas com quem nós convivemos. Tem pessoas que elas focam nas soluções, tem pessoas que focam no problema. Tem pessoas que falam a verdade, tem pessoas que defraudam a verdade e falam mentiras, aumentam as histórias e até inventam outras histórias. Então, é interessante nós observarmos isso aqui, amém? E nós precisamos entender. Essa pitoresca narrativa é uma vívida demonstração do dom de sabedoria que Deus tinha dado a Salomão em cumprimento aos versos 9 a 12. Nós vemos aqui que quando Deus apareceu a Salomão em sonho e disse que ele podia pedir o que quisesse, ele pediu que era sabedoria que ele queria. Para quê? Para julgar o povo. O que é que um líder faz se não julgar o povo? E como julgar o povo sem falta de sabedoria? É o que acontece hoje em muitos lugares. Muitos líderes que não têm sabedoria, muitos líderes que não falam a verdade, muitos líderes que não focam nas soluções. Eles focam nos problemas, eles mentem apenas para se manterem na posição de liderança. E são pessoas que, infelizmente, convivem juntas com outras, mas não têm o temor do Senhor, nem andam em amor. É interessante a resposta de Salomão, porque no versículo 23 ele vai dizer assim: então disse o rei, essa diz, esse que vive é meu filho e teu filho é o morto. E a outra diz, não, o morto é teu filho e o meu é o vivo. Imagina a confusão no palácio. As mulheres naquela época elas não tinham muita educação, então elas faziam muito barulho, alvoroço. Imagina, e o rei com muita sensatez, com muita calma, né? No versículo 24, ele pede para que tragam uma espada. E no versículo 25, ele vai dizer para partir o menino vivo em duas partes. Olha só que coisa interessante, né? Ele vai dar essa ordem não buscando a sentença, ele vai dar essa ordem buscando a verdade dos fatos. Buscando quem verdadeiramente está com a verdade e quem está provocando a mentira, quem provocou, né, aquela posse indevida e trouxe infelicidade. Já bastava a infelicidade de ter um filho morto. Pior ainda foi querer trocar o morto pelo vivo. Ela não teve consideração nenhuma pelo filho morto, nem enterrou o filho morto, simplesmente quis dar uma de João sem braço. Você é uma pessoa que quando está em aperto dá uma de João sem braço, cuidado. Deus tudo vê. Deus tudo sabe. O salmista diz que as palavras ainda nem lhe chegaram à boca. Deus já sabe. Então nós precisamos, irmãos, nesses dias onde tudo, vamos dizer assim, tem aquela aparência de mentira e as pessoas vivem de aparência, nós precisamos buscar viver na verdade. Nós precisamos buscar viver na justiça. Nós precisamos procurar viver com sabedoria, com integridade. Primeiro para conosco mesmo, depois para com aquelas pessoas com quem nós convivemos. Então, quando o rei manda cortar o menino em duas partes, diz, então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei. Versículo 26, porque o amor materno se aguçou por seu filho. Olha, não existe nada mais forte do que amor materno. Não existe nada mais nobre do que amor materno. Mas sabia que às vezes o amor materno falha? Porém, o amor de Deus jamais falha. Né? O salmista diz que, ainda que a mãe que amamenta o seu filho se esqueça dele, todavia o Senhor jamais se esquecerá de ti. Com certeza, eu tinha visto mulheres que haviam aberto mão de não amamentar os filhos, mulheres como essa, que existiam naquela época, né? E ele faz essa alegoria, mostrando o amor materno que se aguçava por seu filho aqui e disse que não queria mais que o filho fosse dividido, mas que entregasse o filho vivo àquela que afirmava que era filho dela, porque ter um outro menino morto não ia resolver a solução. E o menino precisava viver a vida dele, e aquela mãe era consciente disso. Então, ela abre mão do seu direito quando ela diz, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo e por modo nenhum os mateis. Porém, a outra dizia, nem meu filho, nem o teu, que seja dividido. Era uma mulher que vivia em constante competição. Tudo bem ela infeliz
desde que as outras pessoas também fossem infelizes. Tem gente que é assim, e nós precisamos nos proteger dessas pessoas. Nós precisamos não ser esse tipo de pessoas. Amém? Mas o rei, pela sua sabedoria, entendeu, mediante a resposta que elas deram, que o menino vivo era daquela que estava falando a verdade. E o retribuiu e o devolveu à sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que nele havia a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, respeito não é algo que se compra, respeito é algo que se conquista. E para se conquistar respeito, você tem que agir com sabedoria nas demandas da vida. Amém? Hoje à noite quero convidar você a estar conosco no nosso culto de celebração, que será também o nosso culto de ceia. Venha com sua família, será uma grande bênção. Nós estaremos ali celebrando aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. Amém? E receberemos uma palavra vinda da parte de Deus, que irá modificar e restaurar e fazer com que a nossa vida ela seja vivida para a glória de Deus, com o propósito de Deus, porque de Deus nós somos cooperadores. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.